Oi pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é uma resenha leve, tranquila, de buenas, pessoal. E nós vamos falar sobre Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, do Arthur Conan Doyle. Gente, olha, é a primeira vez que eu leio um livro do Sherlock Holmes. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito. Eu tenho aí, assim, Agatha Christie, né? Eu tenho um pouquinho, assim, de preguiça desses livros. Mas Sherlock Holmes me deixou, assim, bem interessada. Gostei, achei mais legal do que Agatha Christie, por exemplo, né? E acho que vale a pena quando a gente quer se distrair um pouco, sabe? Quando a gente quer deixar, assim, aquelas leituras mais pesadas, né? Aquelas leituras mais sociais, assim, mais profundas, que a gente quer alguma coisa mais pra descontrair mesmo. Eu acho que esse aqui é uma boa pedida. Então, gente, olha, eu tava vendo aqui as informações da orelha, né? O Arthur Conan Doyle, ele é um escocês, ele foi médico, jornalista e escritor, tá, gente? E ele trabalhou na Inglaterra durante um bom tempo e lá ele começou a escrever contos. Em 1887, então, ele publica em uma revista publica esse livro pela primeira vez em uma revista, e é aqui nesse livro que a gente conhece, então, o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, ele é muito conhecido, né? Eu acho que vocês já devem ter visto aí muitos filmes, né? Provavelmente vocês já viram esse novo da Netflix, da Enola Holmes, que eles criam a irmã, né? Uma irmã que é muito boa, é um filme muito legal. Tem um e tem o dois que são ótimos, tá? Então, assim, é uma personagem super conhecida. Então, ele é um investigador, né? Ele, toda vez que tem um crime, alguma coisa, alguém que precisa, algo que precisa ser desvendado, ele aparece lá, né? E aqui não é diferente, a gente vai ter um crime, a gente tem ali coisas que não se resolvem, né? Então a gente vai ter uma aliança deixada perto do cadáver, a gente vai ter uma frase escrita na parede, né? Tá escrito Rachel, aí todo mundo fica pensando que é um nome de uma mulher, então eles acham que é uma vingança de uma mulher, enfim, tem a cena do crime, tem o investigador ali, mas só que as pessoas então não chegam a uma conclusão. E aí o Sherlock Holmes aparece, né? Ele até fala aqui que ele é um investigador consultor. É meio que ele chega para resolver aquilo que não se resolve, aquilo que não tem solução. E ele é muito bom, né? Então, assim, as pessoas não gostam muito dele porque ele não é um estudioso, digamos assim, né? Ele não tem muitos conhecimentos e tal. Ele é meio ignorante, ele é meio leigo, mas assim, ele é muito bom. Gente, e a primeira parte do livro, o livro tem duas partes, tá? A primeira parte, você vai acompanhar o raciocínio dele sobre isso que aconteceu, né? Sobre esse crime, esse assassinato que aconteceu. Ele vai desvendando, aquela aliança dele vai atrás e tal. Ele chega ao fim e ele consegue, então, detectar quem é que foi, prender essa pessoa e finalizar o crime, beleza. Quando você chega aí na página dessa minha edição aqui, gente, essa edição é bem baratinha, página 93, chega no fim, né? Então você fala assim, a história finalizou. E aí você vê parte 2, você fala, vai ter duas histórias do Sherlock Holmes, beleza. Só que não, minha gente. E aí eu acho que aqui é o pulo do gato. Aqui a gente vai ter como se a gente voltasse no tempo, tá? Uma outra coisa só pra falar pra vocês que eu tava esquecendo. Por que é um estudo em vermelho? Porque aqui, gente, o Sherlock Holmes, ele acabou de fazer uma descoberta, que é um reagente que consegue detectar ali o sangue, né? Mesmo que o sangue esteja limpo ou que seja camuflado, ele consegue detectar. Então, ele chegou nessa criação, ele consegue esse reagente que vai ajudá-lo, né? Que vai ser muito importante para a descoberta desses outros crimes e do trabalho dele, tá? Então, isso também vai contribuir aqui, por isso que é um estudo em vermelho, tem relação com reagentes que detectam sangue, tá? Na segunda parte, então, você pensa que é uma outra história. E você lê muitas páginas pensando que é uma outra história, só que não é uma outra história. É a explicação do que foi que aconteceu naquele primeiro crime, né? Naquela primeira situação, ali naquela primeira parte. Então, aqui na segunda parte,
nós vamos conhecer, né? Nós vamos conhecer uma família, que na verdade nem vai se formar uma família, né? Deixa só eu ver aqui os nomes, que vocês sabem que eu tô meio lesada, né, gente, ultimamente. Não, a Mary e o John Ferrer, tá? Essas duas personagens, Lucy, não é Mary, é a Lucy. A Lucy e o John Ferrer vão aparecer então aqui nessa história, né? A Lucy é uma menina órfã e o John vai acolhê-la. Até no começo dá uma impressão ruim, assim, a gente fica meio, né? Você fica meio, sei lá. Mas enfim, ele vai acolhê-la como filha, vai criar, né? Vai criá-la. E eles vão ser recolhidos por uma tribo, tá, gente? Os Mormons, tá? Eles são assim, como que eu posso dizer? Como que eu posso explicar pra vocês? Olha só. Aqui no livro fala assim, ó. Somos daqueles que acreditam nos escritos sagrados, desenhados em letras egípcias em placas de ouro batido, que foram entregues ao santo Joseph Smith em Palmyra. Viemos de Nauvoo, no estado de Illinois, onde havíamos fundado nosso templo. Viemos procurar refúgio do homem violento e do ímpio, mesmo que seja no coração do deserto. Então eles estão no deserto, né? Os Mormons estão vindos, e eles são essas pessoas com essas crenças religiosas, né? E eles estão vindo aí para fundar então essa comunidade. E eles no meio do caminho vão recolher o John e a Lucy, que são frutos aí de morte, né? De outros problemas. A Lucy é órfã, uma menina órfã. E o John vai ficar fazendo parte dessa comunidade, então, né? Só que essa comunidade, gente, ela, assim, tem muitas regras, né? Tem muitas coisas a serem seguidas. Eles não são mormons, o John e a Lucy, mas como eles vivem por ali, eles precisam seguir essas regras, né? Não tem o que fazer. E aí a Lucy vai crescer, o John vai ficar muito rico, porque ele é um homem muito trabalhador, né? Ele vai construir uma fortuna e tal. E a Lucy vai estar sempre próxima a ele, né? Sempre sendo uma companheira. E aí o que acontece? Um belo dia, a Lucy tá ali e ela vai se envolver numa situação em que alguns bois disparam, o cavalo dispara e tal. E ela vai ser salva, tá, gente? Ela vai ser salva por uma pessoa, um homem chamado Jefferson Hope. O Jefferson e a Lucy vão se apaixonar imediatamente. Só que o Jefferson não pertence à comunidade. Ele não é mormon, ele tava ali passando. E aí, gente, não vai rolar essa possibilidade de os dois se casarem. Porque os líderes da comunidade têm planos para Lucy. Porque ela é muito rica, né? Ela vai herdar tudo que o John tem. E eles têm ali dois caras, né, que estão nessa hierarquia, que seriam candidatos a casarem com ela. E aí eles vão ficar loucos, porque eles não vão permitir que a Lucy se case com um estranho, só que a Lucy está totalmente apaixonada. O John gosta muito do Jefferson, ele acha assim, ele considera uma pessoa muito boa. E aí vai começar todo um rolê, né, toda uma treta, toda uma confusão em torno dessa tentativa de se casarem, né? Vai ter ameaças e tal, e eles vão precisar fugir, e nessa fuga é que vai acontecer, gente, coisas horríveis, tá? Vai acontecer coisas horríveis, e o Jefferson é que vai ser o assassino lá do primeiro crime, dos primeiros crimes que aconteceram na primeira parte do livro, porque ele está fazendo uma vingança. Sim, ele está se vingando de algo que aconteceu no passado. Só que, gente, assim, não vai acontecer uma vingancinha, sabe? Assim, uma coisa... não vai ser fácil também. Você vai acompanhar esse homem, ele vai revirar tudo que for preciso para encontrar as pessoas responsáveis pela tragédia. E ele... Nossa, cara, e você acompanha, assim, uma história muito legal. Muito bem escrita, né? Essa segunda parte é, tipo, muito, muito bacana mesmo, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena. Um livro que você lê rapidão. E é um livro também que distrai, tá? Que traz, assim, uma
uma paz, sabe? Muito gostoso de ler mesmo. Esse livro eu trabalhei com o 9º ano lá na escola e foi um sucesso. Os alunos gostaram muito, foi super legal, principalmente porque tem aventura, né? Principalmente porque tem assim agito, né? Aqui não é aquela narrativa parada, então acontecem muitas coisas em poucas páginas, coisas que os jovens gostam, né? Uma história mais agitada. Tem crime, tem investigação, tem prisão, tem cadeia, tem amor que não pode vir a ser correspondido, que não pode acontecer. Então assim, foi muito legal, foi um sucesso e eu super indico, né? Se você tem um adolescente em casa aí, mais ou menos 14, 15 anos, 13 anos, uma ótima ideia é essa indicação. Para você que é professor também, gente, vale a pena. Esse livro aqui pode funcionar bem com os seus alunos e pode ser uma super porta de entrada para a vida de leitor. Beleza, gente? Então, assim, ó, essa é a dica de hoje. Espero que vocês leiam, que vocês gostem. Essa edição da Príncipes aqui é baratinha, gente, e vai ser uma ótima pedida para o final de semana para distrair a cabeça e para conhecer uma bela narrativa. Beleza, pessoal? Então, uma ótima semana. Beijo e a gente se vê na próxima resenha. Até mais, pessoal!